O meu nome é Rafael Marques de Albuquerque, eu sou membro da Sociedade Teosófica desde 2012 e eu trouxe aqui uma palestra curta sobre Bhava Chakra, a roda de Sansara. E como esse é um conteúdo muito longo, eu trouxe aqui uma reflexão específica, uma pergunta para a gente tentar refletir sobre ela, sob a perspectiva do Bhava Chakra, né, desse conceito budista, esse símbolo budista. E a pergunta é a seguinte: será que a nossa vida espiritual, fazer o bem para outras pessoas, é o suficiente? Eu coloco essa pergunta justamente porque muitas religiões têm uma ênfase, né, na generosidade, no fazer o bem ao próximo. E aí a pergunta é: será que isso basta e essa é a totalidade da vida espiritual? A gente pode resumir a vida espiritual nisso? Ou será que alguma coisa fica faltando? Então, vamos tentar pensar nisso nessa perspectiva budista. Bom, primeiro a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que é o Bhava Chakra como um símbolo, né, que na verdade ele é um símbolo budista. É bastante complexo, né? Então tem bastante elementos para a gente pensar. Eu só vou falar de algum deles. Eu vou falar, na verdade, brevemente do primeiro e do segundo, e um pouco mais sobre o terceiro e algumas outras reflexões. Então, eles são círculos concêntricos, né? Como a gente pode ver na imagem, e cada um desses círculos concêntricos é como se fosse um espelho, porque ele traz uma perspectiva diferente sobre a vida espiritual. O professor Shankarakshita, que é um professor budista que eu gosto muito, diz que cada vez que a gente olha para Bhava Chakra é como se fosse um espelho e ele mostra um outro lado de nós mesmos, porque na verdade Sansara é o estado em que nós estamos. Então, na verdade é uma representação do nosso estado, né, atual. Nós que não estamos ainda no estado de Nirvana, que seria um estágio que foge da existência condicionada, desses ciclos de repetição, de sofrimento, né, que a gente se encontra. Então, cada um desses vai nos trazer um ensinamento. Então, lá no centro, se a gente for observar, da roda de Sansara, a gente tem 3 animais representados, né, que são o porco, a cobra e, nesse caso, o pombo, mas muitas vezes seria representado pelo galo, né, que representam os 3 venenos primordiais, que são como se fossem os motores da existência condicionada. Ou seja, esses 3 venenos primordiais fazem que a roda de Sansara gire. Então, eles são os que prendem a gente e fazem com que a gente continue sempre andando em círculos, né, e continuando existindo com esses problemas, né, que são oriundos do Sansara. Então, eles são a cobra, que representa a raiva, o ódio, a aversão, o galo, ou nesse caso o pombo, que representa o orgulho ou a percepção equivocada sobre o eu, né, e o porco, que aqui representa a ignorância. Então, a ignorância não no sentido de não saber alguma coisa, mas ignorância no sentido de não ter uma percepção da realidade como ela realmente é. Então, essa ignorância primordial que nos faz não perceber o mundo como ele é e nos prender na roda de Sansara, nessa existência condicionada. Bom, esses são os 3 venenos primordiais que nos prendem e fazem a roda girar, e fazem que a gente fique andando em círculos. No segundo círculo, aqui que tem metade com o fundo branco e metade com o fundo preto, a gente tem como se fosse no lado esquerdo as pessoas fazendo ações boas, vamos dizer assim, e indo para cima dentro dessa roda de Sansara, e no lado direito as pessoas fazendo coisas ruins e indo para baixo na roda de Sansara. Então, representa, digamos assim, nossas ações boas e ruins, gerando bons e maus resultados. Então, é interessante justamente começar a perceber aqui que as ações boas, nessa perspectiva, é como se fosse o lado esquerdo desse círculo, fazendo ações boas e gerando bons resultados, né? Bom karma, a gente poderia dizer assim, de maneira mais popular. Porém, isso tudo ainda se encontra dentro da roda de Sansara. Então, não é bem esse o objetivo da doutrina budista, né? A ideia de a gente simplesmente gerar um karma mais proveitoso para a gente. Mas vamos continuar analisando. Se a gente olhar no terceiro círculo, a gente vai ver que é dividido em 6 partes, né? Algumas versões são 5, outras são 6, que é justamente os estados de consciência. E aí a gente pode encarar de diversas maneiras, com diferentes interpretações, mas uma delas é que ele representa diferentes estados de consciência depois que a gente morre, ou antes que a gente morre, ou seja, a nossa consciência vai se passando em cada um desses reinos e vai existindo de diferentes maneiras. Então essa é uma das interpretações que a gente pode ter, que seria a mais clássica, né?
Então aqui a gente tem a representação do que seria o paraíso, correspondente ao paraíso budista, então o reino dos deuses, onde eles vivem em grande prazer, em deleite da arte e pura alegria e felicidade. Depois a gente vai ter o reino dos titãs, que seria os semideuses, as criaturas que têm uma grande inveja do reino dos deuses e que, portanto, estão em constante guerra para tentar conquistar as benesses do mundo dos deuses. Então ele representa esses seres num estado de grande inveja, mas também de grande raiva e violência, porque é um estado de luta, né, por aquilo que se deseja intensamente. Depois a gente tem o estágio dos animais, que seria talvez o estágio mais conhecido dentre esses aqui nossos, né? E aqui são os animais, então vivendo com suas vidas comuns ali dentro desse estado de relativa ignorância, né, das questões mais elevadas da humanidade. Depois a gente tem o que seria considerado o inferno na doutrina budista, então esse estado de grande sofrimento, dor e que tem seres maltratando, né, aqueles seres ali de dor mais aguda, vamos dizer assim, o sofrimento no seu estágio mais arquetípico. Depois a gente tem o estágio o mundo, né, desses fantasmas famintos, né, que são os seres em que estão vivendo sempre com uma insatisfação, porque eles têm grande fome, grande sede, grande necessidade de várias coisas e nada que eles encontram pode saciar essa fome, essa sede e essas necessidades. Então, tudo que eles tentam colocar para dentro deles para saciar essas fomes acaba gerando mais frustração e sofrimento ainda. E finalmente o reino humano, né, que seria esse reino em que nós estamos aqui neste momento e que, de acordo com a doutrina budista, é o reino dentre os 6 que é o mais propício para a caminho espiritual, justamente porque ele está num certo estágio de equilíbrio em que as necessidades mais básicas estão preenchidas, mas ele também não está num estágio tão pleno quanto dos deuses, porque se você está no estágio dos deuses, você está muito feliz, muito bem, muito prazer e deleite, você não tem aquele empurrãozinho, aquele sofrimentozinho existencial que vai dar aquele empurrão para que você se engaje na sua vida espiritual. Então a vida humana seria a grande oportunidade que nós temos dentro desses ciclos que a nossa consciência vai migrando de uma coisa para outra, dentro da ideia budista, que essa é a principal e a melhor oportunidade para a gente de fato seguir a vida espiritual com seriedade e conseguir escapar dessa roda. Então, se a gente for ver dentro da roda como um todo, a gente vai perceber que existe essa noção de que a gente fica circulando, né? A gente morre e reencarna como um animal, reencarna como um deus, reencarna como outra coisa e fica circulando eternamente nesse espaço que é de sofrimento. Né? Então, mesmo o espaço dos deuses, que é um espaço de mais prazer e felicidade, ele também é um espaço que termina. Né? Então, em algumas representações, tem o Buda batendo um sininho ali, o Bodhisattva tocando um sininho nesse reino, que é para lembrar esses deuses de que, olha, esse estado também é temporário, ele também vai acabar e vocês vão ter que continuar andando por todos esses reinos, por todos esses ciclos de consciência. Então, de certa maneira, todos esses estágios e essas ações boas que a gente faz, o máximo que elas vão poder fazer é nos conduzir a um reino mais interessante ali. Mas ele é temporário, depois ele acaba. E embora a gente possa considerar como planos de consciência, e aqui, dentro de uma interpretação budismo mais popular, a gente poderia ir de qualquer um para qualquer um, circulando nos 6 reinos, né? Dentro de uma perspectiva dos principais teosofistas, a gente teria uma ordem progressiva evolutiva, né? Então, você vai indo das formas de consciência mais simples até as mais elevadas. Então, depois que você passa de animal para humano, você não retorna mais, né? Então, essa é uma ideia bem forte na literatura teosófica, mas no budismo, principalmente o budismo popular, isso não tem tanto, mas enfim, de qualquer maneira, a ideia é que você fica circulando aí entre essas formas de consciência condicionadas e que as boas ações te conduzem no máximo a um estado um pouco melhor delas. Embora a gente possa considerar a interpretação que eu acabei de falar, a gente também pode considerar que cada um dos 6 reinos é, na verdade, um estado mental, em que a gente pode se situar nele, mesmo estando nessa vida aqui mundana. Hoje, Rafael, né, eu posso estar em cada um desses 6, saltando de um para o outro. Então, a gente poderia perguntar, por exemplo, em quais momentos da nossa vida que nós estávamos ou estamos num período de grande deleite, de felicidade, nos estamos nos sentindo mais plenos com a vida, e as necessidades que nós temos parecem estar todas preenchidas. Ou talvez nós estejamos num momento de luta, de encarar grandes desafios, de lutar pelas coisas que a gente acredita, e de até disputas, né? E essa grande ambição, que são o estado mental dos titãs. Ou talvez nós estejamos vivendo a vida em alguns estágios, a gente vai estar mais ou menos como animais.
Ou seja, uma vivência um pouco mais simples, um pouco mais tranquila, só querendo ficar ali no seu cantinho, vivendo a sua vida simples, né? Ou talvez, em alguns outros momentos da nossa vida, nós estejamos no estado do inferno, que seriam os momentos ou de depressão, né, um momento de depressão mais agudo, uma grande tristeza, ou algum período de perda muito grande, ou até o sofrimento físico e doença, né? Então seriam os momentos da nossa vida que a gente está no inferno, vamos dizer assim. Tem também um momento que nós estamos como fantasmas famintos, ou seja, a gente quer muita coisa, a gente está com muito desejo, mas nada que a gente consiga encontrar e colocar as nossas mãos sobre vai satisfazer esses desejos, porque ele é mais profundo, né? Então é uma fome que não pode ser saciada por coisas, por várias coisas. E finalmente um estágio humano, que aqui não é só humano como ser humano aqui de carne e osso, mas também de estar nesse estado de relativa paz, mas ao mesmo tempo capacidade de olhar o horizonte e pensar numa perspectiva espiritual mais ampla, em que aquilo ali é meio que um ponto de partida para uma jornada maior. Né? Então, nem sempre nós estamos no estágio humano nessa perspectiva, nós podemos estar nos outros 5, em que a gente não está realmente olhando no horizonte essa ambição espiritual maior, vamos dizer assim, de realmente chegar no Nirvana. A gente está só vivendo e dando pequenos passinhos ali no que a gente considera uma vida espiritual. Então, para responder a pergunta, não, né, a gente está andando aqui em círculos. Porém, qual é a proposta do Buda? E aí, se a gente for olhar aqui, o Buda, nessa representação, está lá no canto superior direito. Tá vendo? Ele está fora do círculo, ele está lá no céu. Ele está em cima das nuvens aqui e ele está apontando para alguma coisa. Se a gente for ver o que ele está apontando, ele está apontando lá no canto superior esquerdo a lua, nessa representação, que representa justamente alguma coisa que transcende o mundo de Sansara, que seria o Nirvana, né? Alguma coisa que vai além. Então, se a gente for olhar nessa interpretação, a gente vai ver que as boas ações apenas não bastam para a gente conseguir sair da roda de Sansara. As boas ações elas vão fazer com que a gente consiga alguns estados um pouquinho mais propícios, né, para que a gente possa seguir um caminho espiritual, mas elas em si não geram isso. Inclusive, dentro da ideia popular do budismo, né, quem não é monge, ou seja, que tem muito pouca chance de atingir o Nirvana, ele faz boas ações não para atingir o Nirvana, que é o verdadeiro objetivo budista, mas sim para que ele possa ter bom karma e talvez na próxima vida, né, nascer num ambiente melhor e poder se dedicar à vida espiritual de fato. Mas esse não é o objetivo último, esse é só um objetivo a curto prazo, né? Ou, bom, a próxima vida não é muito curto, mas enfim. Então, e é interessante pensar que dentro da perspectiva, se a gente for até pensar no Bhagavad Gita, né, quando a gente pensa em Karma Yoga, que é o yoga da ação para ajudar os outros, altruísta, ela não é só fazer o bem aos outros, né? Ela fazer o bem aos outros do mais Niskama Karma, ou seja, é uma ação que consegue trabalhar com seus desejos internos e expectativas de maneira a fazê-la sem gerar karma. Que aí seria o 4º nível, se a gente fosse avaliar os 12 nidanas, ele ia começar a trabalhar com essa chave para escapar desse círculo de repetição, que é a questão do trabalho interno com os desejos. Mas se a gente quiser realmente sair da roda de Sansara, não adianta só a gente trabalhar com compaixão. A gente tem que unir a perfeita compaixão e a perfeita sabedoria, que é a noção do Bodhisattva, o homem ou a mulher santa, é essa pessoa que tem a perfeita compaixão e a perfeita sabedoria. Porque perfeita compaixão sem perfeita sabedoria, a gente vai continuar andando em círculos dentro desse ciclo. Mas também perfeita sabedoria sem compaixão, ela nem existe, na verdade, não tem nem como descrever. Então, é justamente essa união das duas coisas que vai fazer com que a pessoa consiga sair, atingir a iluminação plena e viver fora desse estado de ser que é o Sansara, que é um estado de sofrimento inerente, né? Então, essa iluminação última depende dessas questões. E quando a gente fala sabedoria no budismo, não é conhecimento que você possa acumular e aprender, mas sim é uma sabedoria transcendental. Ela foge, como a gente pode ver, de tudo que existe que a gente conhece, que é a roda de Sansara. Ela está fora da capacidade da mente cotidiana de compreender, ela não pode ser explicada por palavras, então ela é uma sabedoria de algo que transcende tudo que a gente conhece, e por isso que é tão difícil ler tantos textos da vida espiritual, porque eles falam de coisas que não fazem sentido muitas vezes, eles falam de paradoxos, falam de coisas que vão além da capacidade da mente humana, porque justamente a gente está falando de uma sabedoria transcendental, e ela é a grande chave, junto com a compaixão, para que a gente consiga sair de Sansara e entrar num estado de iluminação em que a gente possa ter uma plenitude permanente
e ser de maior valia para o benefício de todos os seres. Então esse acaba sendo o grande objetivo dos budistas e é o grande desafio que nos é colocado em quem quer levar seriamente a vida espiritual. Então a boa ação, a ajudar os outros é importante? Sim, é crucial, mas não é o suficiente. Tem que ter um olhinho ali para a lua, pensando na sabedoria transcendental que não pode ser descrita em palavras. Muito obrigado pela